Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Pessoal, tudo nosso nada deles. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo e diário com notícias do Leão Azul Paraense. Eu vou pedir que vocês deixem um like. Aqui, ó. Te inscreve, tá? Deixa o like. É muito importante para o canal estar cada vez mais crescendo aí. Ontem o Clube do Remo foi garfado dentro de Goiânia por um bandido, né, chamado Tailan Azevedo Gomes, de Macapá, e o árbitro de vídeo, né, Carlos Eduardo Braga, do Rio de Janeiro, que inclusive é envolvido em vários esquemas no futebol. O Clube do Remo fez uma boa partida, o segundo tempo muito bom, e no esquema tático cobra, né? Dá o bote na hora certa. O Clube do Remo fez 2-0. O segundo gol, de forma canalha, anulado, né, pelo seu Tailan Azevedo e pelo seu Carlos Eduardo Braga, um de Macapá e outro do Rio de Janeiro. No final da partida, uma infelicidade do Caio, né, que tentou cabecear para frente, a bola resvalou, bateu ali na trave e sobrou para o atacante do Atlético Goianiense, do Dragão, empatar de forma injusta a partida. Não contente, o árbitro deu 7 minutos, depois deu mais um. Se passaram os 8 minutos e ele não acabou a partida. Estava doido, doido, doido para o Atlético Goianiense virar a partida. O Clube do Remo vem jogando contra 12, né? Às vezes 13, 14. Ontem foi contra o calor, contra a torcida, isso aí é normal, faz parte do futebol. E aí vem árbitro, a bandeirinha também já tinha pitado outros jogos do Atlético Goianiense e vem o VAR. Ou seja, o Remo jogou com 12, árbitro, 13 bandeirinha, 14 o VAR. O Remo jogou contra 14 jogadores e mesmo assim fora de casa, contra a torcida do Atlético Goianiense que apoiou, o Remo não perdeu. Né? Contra tudo e todos, o clube do Remo vai ter que lutar até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. O engraçado é que contra o Amazonas, o VAR funcionou contra o Remo. Estava impedido o gol do Regis? Questão interpretativa. Então, sim. Mas engraçado é que o pênalti no Viseu, ele não chamou. Contra o Vila Nova estava impedido o gol do Adailton? Sim. O VAR chamou. Em outras situações, o VAR não chama. Ontem, o gol do Remo estava legal? Estava. Nem precisava o VAR chamar, porque é lance, decisão de campo. O VAR chamou. E o árbitro, né, canalha, salafraio, foi lá, não teve personalidade, deu anulação e marcou a falta no início da jogada, onde o jogador do Atlético Goianiense já vinha tropeçando nas pernas de tanto cansado, tão cansado. E o Remo foi prejudicado. Poderia ser líder da Série B? Tá, beleza. Um empate fora de casa é bom? Muito bom. A questão é que até quando o Remo vai ser roubado? Até quando o clube do Remo vai ser prejudicado pela arbitragem? A gente sabe que a arbitragem brasileira ela é totalmente decadente. E são ruins. Se erra para os dois lados, né? Quando tu é ruim, tu erra para os dois lados. Agora não, estão errando contra o clube do Remo, né? A favor dos outros clubes. Eu já citei aqui, agorinha, alguns lances. Espero que no jogo de sábado, nós não queremos ajuda do VAR, não queremos ajuda dos bandeirinhas, do quarto árbitro, de ninguém. Até porque o Remo tem competência e tem mais time que todos os outros 19 times da Série B. O Remo tem o melhor elenco da Série B. E isso está agoniando, né? O pessoal lá do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Vocês vão ter que engolir. Mas para isso a diretoria do Remo vai ter que fazer alguma coisa. Inclusive a imprensa goiana, né? Tirando ali o cara de lontra, né? Que já cansou de perder apostas lá pro Abner Luiz da Liberal. Aquele cara que quer like, quer visualização, o cara quer aparecer, né? O cara que comprou o diploma, ele quer aparecer. Mas tirando ele, os outros sensatos e coerentes, inclusive eu vou deixar já já aqui, no restante desse vídeo, né, a edição, algumas partes, o próprio presidente do Atlético Goianiense falando do bom time do Remo, né, um outro YouTube aí, um outro da Crônica, que trabalha lá na Band News também com cara de lontra, é, se rendendo ao clube do Remo. Falando em quarto árbitro, ano passado na Série A, quando o Atlético Goianiense estava lá, este mesmo, Tailan Azevedo Gomes, de Macapá, foi quarto árbitro no jogo Atlético Goianiense e Palmeiras. Quarto árbitro, normalmente, ele é local. O que ele estava fazendo lá, se ele é de Macapá? Vasco e Atlético Goianiense, o mesmo estava lá. Atlético Goianiense no Campeonato Goiano.
ele estava lá. O árbitro que não tem 2 anos de formação já pega de brinde um Remo Atlético Goianiense, o Remo único invicto entre Série A e B. O time a ser batido. Melhor defesa e melhor ataque. Único invicto entre Série A e B. Líder de público e renda. E tem o artilheiro da competição. Esse é o Remo. Eu sei que esse é o Remo. Agora, o que acontece nos bastidores a gente tem ideia, né? E espero que isso não aconteça mais com o clube do Remo. O presidente Tonhão ontem xingou o árbitro, representou o árbitro com vários erros, né? Ali na súmula, não sabe nem sequer escrever, e com ameaças de morte, com medo. Tá com medo? Faz o serviço correto e tu não vai sentir medo, né? Basta fazer o trabalho corretamente. Vou deixar aí nossos patrocinadores. Quem quiser patrocinar o canal, quem quiser ajudar aqui, fique à vontade. É só procurar a gente no 91 985 075 560, que é o WhatsApp do canal, tá? A gente responde lá, se for questão de patrocinador, a gente vai responder lá os membros do canal. Fora isso, né? Só esse número é para apenas absolutamente isso. Ficam nossos patrocinadores. Depois dos patrocinadores, fiquem aí com o pessoal se rendendo ao Remo. Finalmente, né? Na verdade, o Remo é o pai do Paysandu, o Remo é o pai dos times de Goiás, Atlético Goianiense é freguês de carteirinha, Goiás, freguês de carteirinha. O único que se equivale ali é o Vila Nova, né? Que inclusive foi traçado pelo Clube do Remo semana passada no Mangueirão de forma até fácil. Atlético Goianiense ontem, moralmente o Remo venceu, falta só o Goiás, né? Que ontem empatou em Belém contra o outro invicto também da competição. Nosso rival não venceu uma. E vai continuar assim por um bom tempo. Valeu, galera. Fiquem com os patrocinadores na volta aí. O pessoal se rendendo ao Clube do Remo. Dr. Selmo Gomes. Alergia e imunologia integrativa. Emagrecimento, longevidade saudável. Clínica Integrare em Macapá. DDD 96 98120 6824. 96 98120 6824. Multiprint Comunicação Visual, a melhor gráfica do estado do Pará. Máquinas em impressão ultravioleta. Mais informações, só chamar o Neto no 91 98451 7210. 98451 7210. Lumatex, os melhores colchões e travesseiros da cidade, situada na Padre Otíquio, número 712, na esquina da Bertana Rocha. Promoções especiais direto da fábrica no 98526-8458. 98526-8458. Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua. Renata Natividade, à frente da Guarda Municipal do município, dando mais segurança a todos os moradores do município de Ananindeua. UniTV e TurboPlay de qualidade só na BVR. Se quiser um TV de qualidade, é só chamar o 99805-2068. 99805-2068. É só chamar o Marcos na BVR. Jogo e pensar se talvez tenha faltado um pouquinho de malícia ali, da mesma forma que os jogadores do Remo tiveram, cavando algumas faltas, ficando ali segurando um pouco o jogo. Realmente você tem razão, né? Eu acho que o Atlético merecia ganhar o jogo. Criou muito, não teve a capacidade, a frieza de fazer o gol. O Remo é uma equipe muito organizada, né? Merece estar classificado onde está, dentro do G4, né? Todos que estão no G4 estão fazendo um campeonato melhor, mais regular, né? Sem dúvida nenhuma, Remo e Atlético, Atlético e Remo fizeram uma das melhores partidas da Série B no estádio Antônio Ascioli. Os dois times queriam vencer o jogo. Os dois times praticaram um futebol agressivo. O Remo saiu na frente, fez 1-0, o Atlético procurou pelo empate, correu o tempo todo atrás desse empate. E olha que o Remo, quando fez 1-0, o Atlético dominava o jogo, mas o Remo encaixou um contra-ataque muito bem encaixado e fez o seu gol através do Pedro Rocha. E o Atlético teve de correr até o último minuto do jogo para buscar o empate, que aconteceu numa jogada do Federico Martins. Ele cabeceia a bola para a área, o Reinaldo vai cortar, ela vai na trave e volta do Sandro Lima para empatar o jogo aos 50 minutos, já nos acréscimos. O Atlético deu sorte, mas a sorte acompanha os eficientes. Então o Atlético sai com o empate, o resultado foi justo. Foi bom para o Atlético? Não.
porque o Atlético perdeu pontos muito importantes no início da competição para Botafogo, para Ferroviária de Araraquara, aqui no Acioli para o Amazonas, e pontos que você perde para times ruins que não estão disputando a mesma faixa da competição que você são irrecuperáveis. O Atlético empatou com um bom time do Remo, mas o resultado para o Atlético foi ruim, porque o Atlético precisa pontuar e esse um ponto significa muito pouco para o Atlético. Olha, hoje não tem enrolação. Eu vou fazer exatamente igual a zaga do Atlético no jogo de hoje e vou ser curto e grosso nessa análise, tá? O Atlético empatou em 1-1 com o Clube do Remo na Bacia das Águas nos últimos minutos do jogo, com a ajudinha inclusive do adversário. E é uma análise difícil pro torcedor, visto que o Dragão não fez um jogo ruim, mas enfrentou uma equipe que estava muito bem postada e sabia exatamente aquilo que queria fazer. Um time muito bem treinado pelo técnico Daniel Paulista e que veio com uma proposta e colocou ela em prática, e que merecia ter saído vencendo, mas teve a arbitragem entrando no jogo e atrapalhando esse resultado. E o empate acaba não sendo bom pra ninguém, mas com certeza é pior pro time da casa, não é? Afinal, jogava diante de sua torcida. E o Remo, no seu atual campeonato goiano, né, venceu o jogo passado diante do Vila, venceu 2-0 lá, né, no Pará, e vem se consolidando como uma das equipes que certamente vão brigar não só pelo acesso, como pelo título da Série B. Uma equipe que se montou com jogadores experientes, alguns jovens, outros um pouco mais maduros, mas um time muito bem treinado pelo Daniel Paulista e que vem numa invencibilidade invejável para as outras equipes da Série B. Um time que traz na frente o Pedro Rocha, o artilheiro da competição, e que tem também um jogador de destaque chamado Adailton, que vem sendo muito importante nas últimas partidas. E é um time que sabe se postar fora de casa e veio para enfrentar o Dragão, que é uma oscilação só, né? Venceu um jogo em casa com 1 a menos diante do Novo Horizontino, empatou fora de casa com o Avaí num jogo muito pegado, onde soube sofrer no segundo tempo, e vem a campo agora sem técnico, já que durante a semana teve a saída inesperada do Tencati e a vinda do Fábio Matias, que ainda não começou a treinar o time, mas que será o treinador para a temporada, né? Pelo menos por enquanto. E com o interino na beira do campo, o Anderson Gomes, o Atlético veio no 4-4-2, com o Cauã e o Robert fazendo as vezes de meias armadores, um pela esquerda, outro pela direita, e na frente o Marcelinho mais caindo pelo lado esquerdo e o Sandro Lima centralizado. E antes de começar a análise propriamente dita, eu quero dizer uma coisa, que normalmente eu não falo aqui, né, mas eu vou falar dessa vez. Eu avisei. Ontem eu estava participando de uma live com a galera do Mundo Azulino, torcedores do Remo. E essa live gerou um corte, que inclusive está no meu Instagram, que vocês viram no começo do vídeo. E eu falava muito claramente: o Atlético precisa ter cuidado quando subir as suas linhas, porque o Remo é um time que sabe jogar no contra-ataque em velocidade pelas pontas. É uma característica que você, assistindo jogos, você é capaz de notar no Leão Azulino. E cara, o time do Remo veio postado para jogar dessa forma, e jogar na forma reativa não é vergonha para ninguém. É uma tática muito usada por muitos clubes na Série B. O próprio rival do Atlético local, Vila Nova, joga muito assim. É um time que sabe se postar bem defensivamente e sair com velocidade no ataque. Não à toa, o Vila lidera a Série B. E o Remo é um dos clubes que também tá brigando dessa forma, sabendo ser um time reativo, sabendo sofrer, nem é um grande sofrimento, mas sabe, e quando tem a bola, sabe sair em velocidade. No começo do jogo, o Remo teve até uma postura um pouco mais de controle, chances reais de gol ali nos primeiros 10 minutos, um time que parecia que ia controlar o jogo. Mas isso logo mudou quando o Atlético começou a ter a bola nos pés e começou a subir as suas linhas pro ataque. Chegou até a fazer um gol, né, num toque do Sandro Lima e finalização do Marcelinho. Mas esse gol foi anulado por impedimento. E de fato, o Marcelinho estava impedido. Não era pouco não, estava realmente impedido. Mas esse gol anulado mexeu com o esquema do jogo. Porque se o Remo tinha começado com uma proposta um pouquinho inesperada, um pouco mais ofensiva, a partir do momento que o Atlético faz o seu gol e é anulado, e o Atlético começa a controlar o jogo no campo ofensivo, o Remo se posiciona do jeito que ele já está acostumado. Fechado, muito bem organizado defensivamente e com dois jogadores muito bem postados à frente para sair no contra-ataque, o Adailton
e o Pedro Rocha. E dessa forma, o Atlético, mesmo tendo algumas chances reais de gol, principalmente em finalizações de fora da área, não foram chances claras, mas foram oportunidades que o Atlético teve para finalizar a gol, o Remo era mais perigoso. Inclusive, a única chance, depois, né, desse período de controle do Atlético, a única chance real de gol foi justamente do Remo. E foi uma chance inacreditável que o Remo acabou perdendo. Um lançamento para o Adailton, para o lado direito, e ele cruza a bola sem impedimento, um lançamento perfeito, para o Pedro Rocha, que chegava de frente para o Vladimir e acabou finalizando e isolando a bola por cima do gol e perdendo o que seria o primeiro gol do Remo, naquela característica que todo mundo sabia que o Remo ia jogar: contra-ataque, na velocidade, pelas pontas. Eu já havia falado isso na live com a galera e, dito e feito, não fazia um jogo ruim. O Atlético estava tendo tranquilidade, estava tendo um psicológico bem balanceado para tocar a bola, para envolver a defesa, tentar movimentar. O Robert e o Cauã buscando os lances nas laterais junto com o Marcelinho pelo lado esquerdo e, ironicamente, o Haldney caindo pelo lado direito, já que o Rai Ramos estava um pouco mais recuado no primeiro tempo, e buscava essa mobilidade, mas a defesa do Remo estava muito bem postada e não permitia finalização fácil pro time do Atlético. E quando o Remo tinha a bola, era lançamento buscando a velocidade. Tinha ficado claro que o jogo era esse. E o primeiro tempo percorreu com o jogo sendo muito bem jogado, o Atlético sendo até relativamente melhor durante a partida, mas como eu falei, a chance mais clara foi do Remo. O segundo tempo veio, o Atlético saiu com uma mudança, o Cauã foi substituído, entrou o Alejo. E cara, o jogo seguiu com uma perspectiva parecida. O Atlético subia as linhas, pressionava no campo ofensivo, até tinha um bom toque de bola, conseguia fazer alguns cruzamentos, mas o Remo estava muito bem postado. Tão bem postado que estava clara a jogada que ele ia fazer. Lançamento pro Adailton, ou lançamento pro Pedro Rocha. Era muito óbvio o que estava sendo feito ali. E a leitura do Atlético parecia que não estava dando a devida importância ou subestimando o contra-ataque do Leão Azulino. Resultado, o Atlético até chegou a criar uma chance claríssima num cruzamento vindo da esquerda, onde o Sandro Lima perde um gol inacreditável, e aí tava empatado 1-1 de gols perdidos, um gol perdido pro Atlético, um gol perdido pro Remo, tudo certo. Só que aí nós temos que lembrar que nós estamos falando do Remo, uma equipe que está no topo da tabela e joga no contra-ataque e é efetiva quando faz isso.